Faz um tempo que estamos presenciando na mídia, principalmente no YouTube, vários vídeos falando sobre uma certa empresa de apostas virtuais que patrocinam youtubers famosos para promovê-la nos seus canais. Então, diante de tudo que está acontecendo, vários vídeos citando e apontando youtubers, supostos donos de empresa, vídeos com comentários e até um documentário investigativo. Resolvemos também dar a nossa visão sobre isso tudo. Veja essa citação de Paulo em Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Salve, brothers de Gaia, Léo aqui. E Lise aqui. Uma coisa que todos falaram e que a maioria das pessoas já tem conhecimento é dos efeitos materiais que um jogo, levando a um vício, traz para a vida das pessoas. Aos azarados, o jogo de azar pode trazer a ruína, não somente em termos econômicos e financeiros, mas a ruína moral, com todas as consequências que esse fato é capaz de causar numa família. Quando praticado sem interesse financeiro e com um leve entretenimento, o jogo não é assim tão mau. Mas não podemos ignorar o seu potencial viciante. Fato que levou a Organização Mundial de Saúde, em 1992, a incluir os jogos de azar na lista oficial de doenças, visto que o vício de jogar causa degradação moral do cidadão, que se torna escravo de uma situação da qual é muitas vezes incapaz de sair. Até aqui, tudo certo. Isso já é amplamente falado. Mas quando pensamos no plano espiritual de quem joga, qual o efeito que encontramos? Isso nos fez pensar, já que somos um canal que fala sobre assuntos de espiritualidade, de frequência energética, vibração, de discutirmos esse assunto do vício em jogos de azar. Afinal, qual a responsabilidade de quem joga e de quem motiva esse jogo? Que é o que está pegando hoje, né? Os canais que estão divulgando e sendo patrocinados para divulgar isso. Vamos falar do vício sobre alguns aspectos para o melhor entendimento. Falaremos sobre as consequências do jogo nos aspectos emocional, comportamental, neurocientífico e, enfim, os efeitos espiritual, sem contar nas consequências para quem promove o jogo. Então, fica até o final para ver tudo isso daí. Vamos lá. O jogo pode levar a muitas consequências emocionais. Uma delas é a ansiedade. As pessoas que jogam se preocupam muito em perder dinheiro ou contrair dívidas. Isso leva a problemas para dormir, insônia, a falta de concentração e não aproveitar a vida. Depressão. Tem pessoas que sentem um fracasso ou que nunca vão ganhar. Isso leva a pensamentos de autodestruição ou em até pensamentos de tirar a vida. Promove raiva. O jogo leva a sentimentos de raiva, pois as pessoas podem ficar frustradas com raiva quando perdem dinheiro. Isso leva a problemas de relacionamento e de relação no trabalho. Eu ficava com raiva quando perdia num jogo de futebol no videogame. Consequências comportamentais do jogo ou das pessoas. Mentir. As pessoas que jogam podem mentir para seus amigos, familiares e empregadores sobre o quanto estão jogando. Prejudica o relacionamento e dificulta a obtenção de ajuda. Roubar. Infelizmente, o comportamento extremo é roubar dinheiro de seus amigos, familiares ou empregadores para financiar seu hábito de jogo. Isso pode levar a problemas legais e mais dificuldades financeiras. Ocorre também o abandono da escola ou do trabalho. As pessoas que jogam podem abandonar a escola ou o trabalho para jogar mais. Isso pode levar a problemas financeiros e perda de oportunidades. Existem consequências neurocientíficas. Ou seja,
O jogo pode levar à liberação de dopamina e alterações no cérebro. O que acontece? O jogo libera dopamina, que é um neurotransmissor associado ao prazer e à recompensa. Isso leva ao desejo de jogar, ao desejo de repetir esse comportamento constantemente. E o jogo pode te levar à mudança no cérebro, ou seja, no hipocampo, que está envolvido em memórias e em aprendizado, e o córtex pré-frontal, que está envolvido na tomada de decisão e no controle do impulso. Então, com todas essas mudanças, pode se tornar mais difícil parar de jogar. Se você sente que o conteúdo está te trazendo informações importantes, se inscreva no canal e deixe seu like e comente para nós dando sua opinião sincera sobre essa situação. O jogo pode ter várias consequências espirituais, incluindo perda da fé. Quando as pessoas jogam, elas estão essencialmente colocando sua fé na sorte ou no acaso. Isso pode levar a uma perda de fé em um poder superior, bem como a uma sensação de desesperança e desespero. Culpa e vergonha. O jogo pode levar a sentimentos de culpa e vergonha, pois as pessoas podem sentir que estão fazendo algo errado ou imoral. Isso pode prejudicar os relacionamentos e dificultar que se sintam bem consigo mesmos. Obsessão material. Os jogos de azar podem levar a uma obsessão excessiva por ganhos materiais e fortuna. Ao concentrar toda a atenção na busca por dinheiro fácil e na satisfação dos desejos materiais, as pessoas podem se perder de vista as questões espirituais mais profundas e ocorre um desequilíbrio no campo espiritual. Outra consequência que o jogo traz é o desequilíbrio energético. Alguns espiritualistas acreditam que os jogos de azar podem criar um desequilíbrio energético nas pessoas. A energia que é canalizada para os jogos pode ser desviada de outras práticas espirituais. Ao invés da pessoa meditar, pensar, se conectar espiritualmente, ela está com a energia conectada no jogo. Então, ela direciona para uma busca externa de sorte e fortuna ao invés de uma busca interna. Também ocorre um desvio de propósito de vida. Então, essa busca por sorte e fortuna, como falei anteriormente, ela leva as pessoas a se desviarem desse propósito de vida, da sua jornada espiritual. Se tornam obcecados pelo jogo, por ganhos materiais. E essa busca incessante por recompensas leva à frustração, desconexão espiritual e uma sensação de vazio interior. Karma e lições de vida. Olha aí. Alguns sistemas de crenças espirituais consideram que cada ação tem uma consequência. E isso inclui os jogos de azar. Aqueles que participam de jogos de azar e causam danos a si mesmo ou a outros podem estar acumulando um karma negativo. Além disso, as experiências vivenciadas através dos jogos de azar podem representar lições de vidas importantes, que podem envolver um aprendizado sobre desapego material, disciplina, autocontrole e confiança no fluxo da vida. Mas eu vou te perguntar, Lisiane, e quanto aos divulgadores e propagandistas e a própria empresa que divulga o jogo? Quanto aos divulgadores, às pessoas que promovem esse tipo de empresa de jogo, na internet principalmente, devem estar cientes do potencial impacto negativo que causam na vida das pessoas. Então, se preocupar com a ética e com a integridade. Porque é importante que eles exerçam sua atividade com responsabilidade, com transparência e com ética. E isso não está acontecendo. Como grandes influenciadores de massa, todos têm sua responsabilidade sim, pois estão alimentando o vício das pessoas. Os influenciadores, os youtubers, que podem usar a sua plataforma para promover atividades e práticas saudáveis como meditação, autoconhecimento e bem-estar emocional, ao invés de promover jogos de azar. Apenas uma dica. Além disso, aqueles que divulgam e promovem os jogos de azar na internet podem estar
incentivando um comportamento nocivo e irresponsável que pode afetar milhares de pessoas e famílias. Podem também estar violando a lei, pois os jogos de azar são proibidos no Brasil desde 1946. Gratidão por ficar até o final. Novamente a gente pede o seu like, a sua inscrição e o seu comentário, que acolheremos com muito carinho. Até mais, Brothers de Gaia.